minha esposa, hoje nós moramos em Varginha, Minas Gerais. Quem já ouviu falar de Varginha? Não diga por que você já ouviu falar de Varginha, mas que bom, bastante gente já ouviu falar. Eu espero que seja por causa do café. Realmente, Varginha é a cidade do café. Aleluia. Nós estamos lá desde 2020, depois de uma longa jornada ministerial. Nós já estamos no Ministério em Tempo Integral há mais de 16 anos, 15, 16 anos, sei lá, eu já perdi. Eu sempre repito 15, às vezes a gente vai chegar no 20, eu vou estar falando 15 ainda. 15 anos em tempo integral, e o Senhor nos levou de volta para Varginha, que é onde eu nasci. E lá o Senhor nos deu 2 prazeres e 2 privilégios. O primeiro deles foi que em 2020 eu criei uma escola online de teologia bíblica, um curso de estudos bíblicos chamado Ion School, A-I-O-N School. E esse curso hoje conta com mais de 85 aulas a respeito de bibliologia e de introdução ao Antigo e Novo Testamento. Um curso que eu criei meio que com um sentimento de que o que eu deveria deixar para trás para os meus filhos saberem e conhecerem a respeito da Bíblia. Então, é um curso excelente que foi desenvolvido ao longo de 1 ano e meio, que se tornou um tesouro para nós. Muito bem gravado, com uma linguagem fácil e simples para trazer teologia para qualquer pessoa, em qualquer nível acadêmico, qualquer nível de maturidade espiritual também. Então eu queria aqui aconselhar e indicar para vocês, especialmente os adolescentes e jovens dessa igreja, que estão buscando conhecimento bíblico, conhecimento de Deus. É um curso que eu tenho certeza que vai ajudar e impactar vocês que desejam crescer na palavra. Então esse curso nasceu lá em Varginha em 2020. E o segundo prazer e privilégio que nós tivemos, que o Senhor nos deu, foi de começar do zero uma igreja e sermos os pastores sêniores dessa igreja. Então, em 2020, novembro de 2020 também, nasceu a igreja Imago Dei, que significa em latim imagem de Deus. Você me dá mais aqui, por favor? É que eu estou ouvindo minha voz lá na frente, para mim eu estou até assim, eu estou até chegando assim para me ouvir. Obrigado, tá ótimo, olha que beleza. Foi uma belezura esses retornos aqui. Chuchu beleza. E a igreja Imago Dei nasceu na nossa casa, na sala da nossa casa, em uma reunião de oração. E hoje nós vamos completar 3 anos. E essa igreja tem sido uma bênção para a nossa família, uma bênção para a cidade de Varginha também. E eu quero te convidar a conhecer tanto um quanto o outro hoje, tá? Talvez o pastor não goste que vocês façam isso, mas eu vou te convidar a pegar o seu celular agora, entrar no Instagram na hora do culto. Olha só, pega o seu Instagram agora, entra lá, segue a nossa igreja, segue a minha página lá onde tem um link para o curso da Ion. Então a igreja, o link, o negócio é Imago Dei aqui, ó, @Imago Dei. E o meu é @webvenga. @webvenga, é o agudo. E aí segue a gente lá, descobre um pouquinho das nossas mensagens, daquilo que o Senhor tem feito. Eu tenho certeza que nós temos muito em comum como igreja e o Senhor pode abençoar vocês por meio desses canais também. Tem alguma coisa que eu esqueci, meu amor, que eu deveria falar? Amém. A Ion está lá no meu perfil, no link vai estar lá, curso de introdução à Bíblia. Eu acho que está curso de introdução à Bíblia.
esse é o curso de 85 aulas, ou você pode escolher só o curso de Bibliologia, o curso de Introdução ao Antigo Testamento e o curso de Introdução ao Novo Testamento. Essas aulas eu passo livro por livro da Bíblia, passando por contexto histórico, contexto religioso, contexto literário, os principais problemas, textos problemáticos, mas tudo de uma forma muito simples, muito clara. Então ele é muito gostoso, mas o suficiente para te aprofundar e te ajudar a amadurecer. Acharam aí? Fez sentido? Tá aí mesmo? Então tá bom. Oi? Pode, amor. Ela sabe, eu sou um péssimo vendedor. Eu odeio falar sobre essas coisas. Eu posso ficar aqui embaixo, que eu sei que vocês estão filmando. Boa noite, gente! Não é que eu quero ser vendedora, mas eu preciso colocar em pauta o trabalho que foi para ele de fazer esse curso e a importância dele na nossa vida ministerial, porque a gente estava até conversando hoje, né, pastores, que ele é uma fonte de renda para nós que somos pastores no Ministério Integral. Então, o Web, ele é formado em teologia e ama ensinar. O ensino é algo que está na veia dele, ele é um mestre mesmo no ensino das Escrituras. E essa escola, ela não foi para nós só essa fonte de renda, mas ela serviu para abençoar e tem servido para abençoar jovens em todo o Brasil, pessoas de outros países já fizeram esse curso. E eu falei para ele que a gente podia dar uma promoção para o pessoal, se eles quiserem fazer o curso. E eu vou passar para os pastores de vocês um link, caso vocês tenham interesse. Talvez você esteja numa fase da sua vida que você não tem um foco de estudo. A gente tem uma estação que a gente fica, nossa, o que eu vou fazer agora? E a Ion é ótima, porque você vai conseguir tirar, durante a sua semana, 3 períodos de 30 a 40 minutos para estudar. Então, é bem dinâmico, é bem explicado. Eu gostava de assistir às aulas no acelerado, assim, vezes 2. Eu conseguia, em 20 minutos, ouvir aquela aula no foninho, fazer anotações. Então, é uma oportunidade muito ótima. Como ele disse, ele passa pelo contexto histórico, ele passa pelos livros principais de cada livro da Bíblia mesmo. Ele fala sobre o período interbíblico, que é entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, as aulas, elas são recheadas de informações, mas, ao mesmo tempo, ela tem informações muito fundamentais na vida de todo cristão, que ele deve saber. Se você é crente, você precisa saber tudo sobre a Bíblia. Então, esse é um curso de introdução à Bíblia. Entrem lá mesmo, na página do Web, você vai conseguir entrar no link da Ion School. Mas se você é daqui da igreja, manda uma mensagem para ele também, que a gente vai fazer um desconto bem legal. Se você é jovem, não tem uma renda mensal, a gente vai fazer um descontinho bem legal, porque a gente sabe que aqui tem muito adolescente e é muito importante investir nos adolescentes. A gente está disposto a fazer isso também. Né, amor? Amém? Se você é jovem ainda. Quem se interessaria nesse curso se eu desse 10% de desconto? Se eu desse 20% de desconto? E se eu desse 30% de desconto? Então tá bom, então eu vou dar 40% de desconto, eu vou mandar o link para o pastor depois. Bom? Top. Só porque eu gostei dos 6. Glória a Deus. Eu mudei um pouco do que eu ia falar. Vou meio freestyle na segunda sessão. Mas eu tenho um foco, tenho um destino naquilo que eu quero compartilhar essa noite. Nós falamos um pouco mais cedo a respeito de Moisés e do relacionamento dele com Deus. E eu queria que houvesse um pouquinho de continuidade nesse relacionamento entre Deus e homens, no ministério de Jesus também, nessa nova aliança, para que nós tivéssemos essa contextualização para trazer para os nossos dias. Abre para mim um texto bem rapidinho, em João 19. Crucificação de Cristo.
capítulo 19, versículo 25. Está lá? Eu vou ler no telão, já que está todo mundo olhando no telão. Em pé junto à cruz de Jesus. Olha, é na versão que eu gosto também. Eu gostei de você, rapaz. Parabéns, viu? Bom trabalho. Em pé junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Basicamente, tinha um monte de Maria aos pés da cruz, resumidamente. Em pé junto à cruz de Jesus estava... Próximo versículo, já estava lendo de novo. Vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Agora abre comigo vira uma página, João 21, versículo 21 também. Aqui já na restauração de Jesus, quando Jesus fala com Pedro sobre o amor dele por Jesus. Pedro, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama. Versículo 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, ver o discípulo a quem Jesus amava. Vamos no versículo 20. E Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntaram: Senhor, aquele que perguntou, quem te trairá, Jesus? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e o que vai acontecer com ele? Jesus lhe respondeu: se eu quiser que ele fique, até que eu volte, até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. E divulgou-se entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas disse: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? É esse o testemunho, é esse o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Eu amo pensar na ideia de ter um relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma caminhada, uma jornada de fé com o Senhor, a ponto de você chegar no momento da sua vida e você olhar para trás e ver o seu histórico espiritual e dizer para si, não para você divulgar, não para você gritar para as pessoas, mas você considerar aquele sentimento de: eu sou amigo de Deus. Já pensou nisso? E tipo assim, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero poder ser chamado de amigo de Deus. Eu quero um dia ser reconhecido por Jesus. Eu digo para o pessoal que anda comigo há mais tempo, eu já disse várias vezes sobre isso. O meu maior terror é um dia chegar na presença de Jesus e ouvir: afasta-te de mim porque eu não te conheço. Já parou para pensar o peso dessas palavras? E os caras, Jesus disse que essas pessoas disseram: mas Senhor, nós pregamos o Evangelho, nós fizemos sinais, maravilhas, curamos enfermos, ajudamos os pobres, fizemos igreja, demos dízimos, fomos às células, Jesus falou: cara, sai fora, eu não te conheço. Em outras palavras, o que você fez para si mesmo. Era você e você sozinho, você não fez comigo. Você não tinha relacionamento comigo. Então, claro que isso tudo é pela graça de Deus, mas eu gosto de pensar na ideia de um dia você se sentir gracioso o suficiente na sua jornada com Deus, a ponto de você chegar como Paulo: eu sei que eu não alcancei tudo, eu sei que eu ainda não cheguei lá, eu sei que eu sou o maior dos pecadores, mas cara, a minha vida está nele,
Eu estou escondido nele. Eu tenho um histórico de satisfação e relacionamento com ele. Pensando nisso, eu considero a vida e o ministério dos apóstolos. Vocês sabem que Jesus, com mais ou menos 30 anos, teve um ministério de apenas pouco mais de 3 anos. Mais ou menos 3 anos. E nesse ministério de 3 anos, de pregação, de ministrações, de cura e de profecia, ele carregou uma multidão. Uma multidão seguia Jesus. Pessoas que ele nunca falou o nome. Que ele nunca falou assim, Web, Tiago, Pedro. Ele nunca falou o nome dessa galera. Maria. Era só a multidão. A galera que seguia. Dessa multidão que seguia Jesus, haviam 70 pessoas. Esses 70, Jesus olhou no olho e deu ordem direta para eles. Ensinou para eles o que eles deveriam fazer. Disse para eles irem 2 a 2, disse para eles como expulsar demônios, ensinou eles como pregar o evangelho, como lidar com certas situações no ministério. Eles interagiram com Jesus, provavelmente comeram com Jesus, só eles. 70 pessoas. Se eu tivesse na multidão, talvez eu já teria um crachazinho, amigo de Jesus. Eu vi ele pregar, eu fui no show de Jesus. Eu vi. Mas se eu tivesse no 70, eu teria uma camisa, uma foto, um selfie meio com Jesus. Para provar onde eu fosse, eu conheço o homem. Eu conheço Jesus. E ele me conhece. Ele um dia, foi rapidinho, não posso falar que eu passei o dia com ele, mas um dia ele passou o pão para mim na mesa. E falou, Web, quer? Eu comi o pão com maior satisfação. Foi da hora, foi um momento de troca ali legal, 70. Mas desses 70, Jesus tinha 12. Olha o círculo de amizade. Caraca, 12 pessoas. Cabe num quarto, cabe numa sala. Cabe ao redor da mesa 12 discípulos. 12 pessoas que vai ouvir Jesus contando segredos que ninguém mais ouviu. A multidão não ouviu. Os 70 não ouviram, não saiu no Twitter, não postou no Instagram, ninguém ouviu. É aquele negócio, o que acontece na mesa, fica na mesa. Né? Você ouve Jesus falar sobre dor de barriga. Porque Jesus tinha fome, tinha essas coisas. Talvez ele fala do momento que ele chorou. Você vai ouvir Jesus reclamando que o pé dele estava sujo de esterco. Sabe, nossa, eu preciso lavar meu pé que está muito sujo da caminhada. E aí você, caraca, Deus precisou limpar o pé. Uau! E as coisas que passam na sua cabeça de imaginar o quão próximo você está do Emanuel, do Messias. É Deus encarnado na sua frente. O Filho do Homem profetizado por Daniel. O Filho da Virgem profetizado por Isaías. E você está na frente dele. E aí ele vai falar e ele cospe. Aí você pensa, meu Deus cuspiu em mim. Uau! Sabe essas coisas que só quem está muito próximo pode pensar? Se eu fosse um dos 12, eu ia me achar pra caramba. Eu ia. Você ia, pastor? Mas eu ia. Lá no Instagram, Web Venga, 12 de Jesus. Mas eu ia, 12. A foto do perfil ia ser eu e Jesus. Com certeza. Você podia, o resto da sua vida, mesmo que o resto da vida dos apóstolos fosse pedradas,
né? Feras, perseguição, fome. Mesmo assim, durante essas coisas, você tinha um motivo para dizer assim: eu estou sendo comido por leões porque eu sou um dos 12 de Jesus. Tá ligado? Eu vou ser comido, mas eu vou ser uma refeição top, porque aqui é discípulo de Jesus. Ah? Vocês vão me apedrejar, mas saibam antes de jogar uma pedra: eu sou um dos 12 de Jesus. Agora joga. Mas desses 12, tinha um círculo menor. Chamava o círculo dos 3. Era um círculo que até os 12 apóstolos invejavam. Era o círculo que Jesus chamava de meus amigos mais íntimos: Pedro, João e Tiago. Esses caras viram e ouviram coisas que os outros 12 apóstolos não ouviram. Os outros 12 apóstolos não viram. Os 12 outros apóstolos só ouviram falar. E muitas das histórias só depois que Jesus ressuscitou. Imagina que loucura. Imagina que quando Jesus estava no monte, orando, mandou os discípulos irem cuidar das coisas lá embaixo. Os discípulos ficaram lutando com uma endemoniada. E Jesus estava lá em cima orando com quem? João, Tiago, Pedro. Os caras dormindo, com sono, com Jesus, com Deus, falando com Deus em oração. Deus Filho falando com Deus Pai em oração, o Espírito Santo envolvendo a parada toda, e João, Pedro e Tiago com sono. Mas quando eles olham Jesus glorificado, brilhando como Moisés, mas não só como Moisés, eles veem também Moisés e Elias conversando com Jesus em uma reunião de oração. Já teve uma reunião de oração assim, pastor? Estamos aí orando, de repente apareceu Elias. Vamos trocar uma ideia, Elias? E aí, mano? Mas a parada foi tão louca que Jesus falou para Pedro. Eu amo Pedro nesse momento. Pedro vê Jesus glorificado, assim, transfigurado nesse momento, não glorificado, porque ele só foi glorificado depois da ressurreição. E aí, ele transfigurado, Elias, Moisés ali, Pedro tem a capacidade de ter a ideia perfeita para dar para Deus. É tipo, Deus não está ligado o que está acontecendo aqui. Deus não sabe o potencial que essa reunião de oração tem. Marqueteiro, que Pedro era, Pedro vira e fala: Jesus, saca só, ideia perfeita. Vamos construir uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Vamos todos ficar aqui. A gente manda uma mensagem lá para baixo e chama a tenda dos milagres, a tenda do avivamento, a reunião que nunca acaba, alguma coisa assim. Vai ser incrível, Jesus. Mas aí a palavra diz, palavra não, deixa eu colocar entre parênteses, João conta o seguinte: João gosta de cutucar Pedro, e eu imagino Pedro lendo o evangelho de João. Cara, eu não acredito que você falou isso, velho. Você queimou meu filme, mano. O evangelho de João queima Pedro toda hora. E aí a palavra diz: enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem desceu e cobriu a todos, e uma voz do céu que dizia: cala a boca e ouve ele. Não é? Linguagem de hoje. Mas João vai dizer que dizia assim: este é o meu filho, escute-o. Não é a mesma coisa de cala a boca e dá ouvido para Jesus? É tipo, cala a boca, será que você não percebeu na presença de quem que você está? Será que vocês não perceberam a intimidade que vocês têm? Será que vocês não entenderam o privilégio que vocês estão tendo?
vendo Moisés e Elias conversando com o Filho do Homem. Que loucura. Jesus disse para eles, ó, seguinte, vocês viram essa parada, foi muito louca, né? Foi daí que surgiu aquela página, esse dia foi louco. E aí, Jesus disse para eles, é o seguinte, foi legal, mas não contem para ninguém. Porque se vocês contarem, primeiro, ninguém vai acreditar. Segundo, vai dar ruim. Não é hora, vamos esperar. E aí, gente, está tudo bem? Está todo mundo aqui comigo? Continuem comigo. Eles desceram e viram tudo que estava acontecendo com a endemoniada e assim seguiu a vida. O que mais que esses três viram? Esses três eram chamados para momentos que nenhum outro era. Chamados para fazer coisas que ninguém era chamado. Ouviram Jesus contar histórias que só ficou com eles. O que você faria se você fizesse parte dos três? Como que você viveria? O peito estufadão. Eu sou humilde. Né? Tipo, eu não posso me gabar, porque eu sei que foi graça de Deus. Mas eu fazia parte dos três. Né? Tipo, eu sou uma das colunas que sustentam a igreja de Cristo. Uau, como eu sou incrível. A minha humildade, eu me orgulho da minha humildade. Já é incrível fazer parte de um círculo apostólico de amizade com Deus de 3 pessoas. O grupo do WhatsApp, você, Jesus e mais 2. Eu me gabaria demais. Mas ainda não acabou, gente. O círculo foi de multidão, 70, 12, 3. Mas tem um círculo ainda mais íntimo. Um círculo chamado aquele a quem Jesus amava. É o círculo do apóstolo mais humilde. Aquele a quem Jesus amava, escrito por aquele a quem Jesus amava. Eu escreveria isso. Isso sim é ótimo para uma bio do Instagram. João, aquele a quem Deus amava. Cara, mas é tão incrível o relacionamento dele com Jesus. Esse a quem Jesus amava era Joãozinho. Joãozinho. Provavelmente assim ele era conhecido pelos apóstolos, Joãozinho. Porque João era o mais novo dos apóstolos. Ele era um adolescente quando Jesus chamou ele. Ele servia os seus pais com pesca, mas ele era um adolescente. Jesus cuidou de João como um adolescente, como um amigo a quem ele espelharia maturidade e hombridade. Imagina o quanto João sofreu bullying dos outros apóstolos. Quanto que ele era zoado, mandado fazer coisas porque ele era o mais novo. Alguém se consegue sentir isso? Tipo, passa por isso também, por ser mais novo? Eu tinha um irmão mais velho. Tenho, né? Tá vivo. Graças a Deus. Mas a gente morava junto no passado. O meu irmão me escravizava. Ele me maltratava. Não era engraçado na época. Eu gostaria de dizer que eu era o filho a quem meus pais amavam. Mas eu não posso. Mas imagine que João
começou seu ministério com 16, 17 anos. Jovenzinho. E experimentou coisas que nem aqueles que tinham uma maturidade maior experimentaram. Ouviu coisas de Jesus que ninguém ouviu. Teve uma intimidade mais próxima, provavelmente por causa da sua idade. Vai lá fazer, não, isso é muito perigoso. João, fica comigo. Fica aqui comigo. E enquanto eles estavam juntos, Jesus podia compartilhar com ele. E ele podia fazer perguntas não tão sábias, por ser tão jovem. Ô Jesus, o que você estava pensando quando o Senhor criou as estrelas? Sabe, essas coisas que tipo... Adolescente, eu como professor, a gente trabalhava muito com jovens e adolescentes. Vira e mexe umas perguntas que tipo... Cara, como que você pensou nessa pergunta? Da onde você tirou isso? Eu imagino João fazendo exatamente esse tipo de pergunta. Sabe? Ô Jesus, me diz uma coisa. Quando você mandou Pedro pescar, a moeda já estava na boca dele quando você pediu para ele pescar? Ou por que você pediu para Pedro pescar? O peixe comeu a moeda. Qual é a ordem para que na sua soberania o peixe mordesse o anzol exato de Pedro? Jesus, tipo, uau! Certeza que você quer ouvir sobre isso? E é legal porque para João, Jesus nunca disse coisas do tipo, se você não acredita, se você tem dificuldade com essas coisas, imagine quando eu falar das coisas da era vindoura, imagine quando vocês virem o Filho do Homem glorificado, anjos subindo e descendo sobre ele. Ele não falou isso para João, porque João conseguia acreditar em Jesus com toda a sua vida. Para João era tipo, este é o meu herói, não somente o meu salvador. Ele ganhou as minhas afeições, ele ganhou os meus pensamentos, ele ganhou os meus sentimentos. Eu quero ser igualzinho Jesus quando eu crescer. Eu quero fazer o que ele fez. E João passa 1 ano, passa 2 anos. João viu coisas maravilhosas. João se tornou tão próximo de Jesus, que quando eles sentavam à mesa, João era aquele que tinha o assento permanente, cativo, ao lado de Jesus. Eu não sei se pode, mas eu diria que João é mimado. Foi mimado. Eu não sei se é desrespeito com os apóstolos, com os autores canônicos, mas eu diria, João, você é mimado, velho. Não é legal isso. Fica comigo que eu vou chegar num ponto. No dia em que Jesus foi traído, a intimidade de João era tão grande com Jesus. Não somente João confiava em Jesus, mas Jesus confiava em João. Jesus sabia que as suas palavras não seriam perdidas aos ouvidos de João. Imagine que provavelmente só João, de toda a multidão, 70, 12, 3, só João pode dizer que ele ouviu os batimentos do coração de Deus. Eu amo meditar nisso. Assim como eu amo meditar em Maria olhando para Jesus bebê. Uma das minhas meditações prediletas. Maria meditando que ela segurava o autor da vida, o criador do universo. Aquele que sustentava ela mesma, estava nos seus braços dependente dela. Meditações, enfim. João ouviu as batidas do coração de Deus, assentado na mesa. Os discípulos sabiam que ele era o predileto. João sabia que ele era o predileto. A ponto de que quando Jesus disse, um de vocês é um traíra. Pedro, do outro lado da mesa, olha para João que está encostado no peito de Jesus. Te amo, Jesusinho.
É nóis. E aí ele olha, ele está lá assim, nossa, Jesus, realmente, um é traíra. Aí ele olha para Pedro, Pedro está assim, ó. Pergunta para ele quem é. Pergunta para ele quem é. E isso é dito na Bíblia. E aí, João, porque Pedro disse para ele, pergunte quem é. João vai no pé do ouvido de Jesus e diz, mestre, quem vai ser? E Jesus diz apenas para João, diz assim, aquele a quem eu molhar o pão e entregar para ele, vai ser o traíra. Aí, olha o que acontece, ele diz isso para João e João faz assim, ó. Porque João, a palavra diz que João não contou para ninguém. Eles só ficaram sabendo do que Jesus disse para João depois da ressurreição. Que João contou para ele. Lembra aquele dia na ceia que você me perguntou? Pergunta para ele. Jesus disse para mim assim, aquele a quem eu molhar o pão e der, esse é o traidor. Aí eu fiquei olhando Pedro. Aí ele pegou o pão e ele entregou para Judas. Me deu um arrepio, velho. Nossa, eu não sabia o que fazer, quase que eu falei, traidor! Judas! Mas imagina que só ele pôde experimentar. Imagine guardar um segredo que só você sabe que Jesus contou para você. João conta a história da morte de Jesus de uma maneira tão bela. Os discípulos, muitos fugiram quando Jesus morreu, se esconderam. João permaneceu com Jesus em todo o caminho. Ele não tinha medo de morrer com Jesus. Ele não estava preocupado se iriam tirar a sua vida. Ele estava preocupado que iriam tirar o seu herói, o seu amor, aquele a quem pertencia as suas afeições, aquele a quem pertencia a sua vida, a sua existência. Jesus preso na cruz, pregos nas suas mãos, prego nos seus pés. Presta atenção nisso. Jesus toma tempo, seus últimos fôlegos, suas últimas palavras. Ele olha para sua mãe, Maria. Jesus tinha irmãos, só para você saber. Tinha irmãos que ainda não criam nele, só foram crer depois que ele ressuscitou. Mesmo a mãe dele, tendo outros filhos, ele vira para ela e diz, mãe ou mulher, está vendo esse jovenzinho do seu lado? Eis aí o seu filho. Ele olha para João e fala, João, eis aí a sua mãe. João entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Não abandone a minha mãe. Cuida dela, porque eu não vou estar aqui para cuidar. Claro, você entende o meu contexto do que eu estou falando, da presença de Jesus. Diz a tradição cristã que a partir daquele momento, João cuidou dela o resto da sua vida, levando ela para onde ele foi, até mesmo na Antioquia, quando ele pastoreou na Antioquia, onde é que ele estava, Maria estava sendo cuidada por João. Talvez você não percebeu, mas quão grande honra e confiança uma pessoa tem que ter para que Jesus, o Verbo encarnado, confiasse a essa pessoa o cuidado de sua mãe terrena? A quem você confiaria a sua mãe? O cuidado da sua mãe? Eu não a muitos. Jesus confiou a um jovenzinho. Mas aqui que entra a parada da amizade, do relacionamento com Jesus. É lindo quando a gente está experimentando a presença de Jesus. É lindo quando nós estamos ouvindo a voz de Jesus.
E como as palavras de Jesus comovem o meu coração. Como eu sou atraído para a sua presença. Como eu amo o lugar de oração, porque lá eu encontro Ele face a face. E Jesus fala comigo, e Pai e tal. Jesus ressuscita, fica 40 dias e sobe para o céu. Acabou a história. João passa os próximos 60 anos sem ver Jesus. Imperador Domiciano, que estava perseguindo os apóstolos, que perseguiu a igreja, um dia, com um ódio tão grande de João, por ser um dos últimos apóstolos vivos que ainda não tinham sido martirizados, diz a história da igreja, sabe o que ele fez? Aprisionem João, já velho, isso aqui já com 60 anos mais ou menos, gente. Mais de 60 anos, disse que pegou o João e para o seu próprio entretenimento, para alegrias daqueles que assistiam, eles pegaram um caldeirão de óleo quente e colocaram João dentro. Quem já foi queimado com óleo quente? Alguém? Dói um pouquinho? Mas o mais incrível é que a história declara o seguinte: mesmo enquanto ele era abaixado, ou como é que fala? Sei lá, descido, é isso mesmo? Mergulhado, obrigado. Mergulhado em óleo quente, João não vacilou, nem deixou de proclamar as palavras do Evangelho. Quer dizer, 60 anos se passaram, eu não o vi de novo, ele não voltou, mas o meu coração está fixo na promessa de que a minha vida pertence a Ele. Eu sou do meu amado é meu. O que podem eles fazerem contra a minha vida eterna? Me queimar? Nada. Mas sabe o que a história diz? Que ele foi tirado do óleo quente, sem nenhuma ferida. Você é cético quanto a isso? Então vamos dizer que João se queimou. Vamos aqui embelezar a história e dizer: João não saiu ileso. É impossível alguém sair ileso de um balde de óleo fervendo. Então imagine João com 60 anos, com severas queimaduras. Conseguiu imaginar? É pior você com 60 anos ser odiado porque nem morrer eles conseguem te matar, nem te matar eles conseguem, ou você carregar essas dores nessa idade. Não bastava esse sofrimento. Domiciano falou: já que nós não podemos matá-lo, mande ele para Pátimos. Foi assim que João, o apóstolo, aquele a quem Jesus amava, foi parar na ilha de Pátimos, que nada mais, nada menos era de que uma grande pedreira que os condenados ficavam quebrando pedra continuamente. Foi lá que João... Meu tempo acabou, né? Sim, ela está dizendo já. Vocês estão comigo? Vocês me dão mais 10 minutos? Talvez 15. Não prometo. Vamos fazer o seguinte: se você achar que já passou do tempo, eu te libero para você ir embora na bênção e na paz. Em nome de Jesus. Oi? Você bebe assim? Não, eu estou liberando na paz. Eu que estou com o microfone. Depois, eu libero na paz, mas quando você voltar, você lidar com o pastor. Então, como eu estava dizendo, amigo de Deus. Tá louco? Estou ouvindo uma mão. Sim, Senhor, eis-me aqui. Já vai me levar, Senhor? 60 anos sem ouvir a voz do seu amado, do seu melhor amigo, do seu herói.
A gente passa 3 meses sem sentir a presença, sem sentir um arrepio, e a gente já acha que Deus nos abandonou e a gente quer sair da igreja, né? A gente passa 2 meses sem sentir alegria e um culto, a gente fala, a gente perdeu a unção, a gente perdeu o Espírito nos abandonou, eu vou embora procurar outra igreja que seja mais avivada e tal, porque eu não consigo viver sem experimentar experiências. João permaneceu 60 anos por palavra, não por experiências. Ele tinha uma promessa. Ele tinha até mesmo fofocas e burburinhos que diziam, esse cara não vai morrer. Ele vai ficar vivo até Jesus voltar, como a gente leu. Ele sabia, se eu morrer, estarei diante dele. Se eu viver, os meus olhos o verão retornando. Até lá, façam o que quiser comigo. Mas um dia, abra comigo em Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 9. Eu, João, vosso irmão, companheiro. Isso é João, já na década de 90 depois de Cristo, mais de 60, 65 anos, final da vida dele. Não era, eu não lembro exatamente a idade, mas já estava velhinho. Já tinha passado anos na ilha de Patmos, cumprindo pena. E aqui ele diz, imagine então, não imagine um jovenzinho João. Imagine aqui alguém que passou por muito sofrimento, por amor de Jesus. Ele diz, eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Patmos. Por quê? Por causa dos meus crimes? Não, estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, que eu nunca deixei de dar. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito. Então ele estava na ilha de Patmos. Eu vou parafrasear para a gente não perder muito tempo aqui. Ele foi arrebatado. E ele se encontrou no dia do Senhor. E ele diz o seguinte. Eu acho que é melhor seguir o texto para não parafrasear, para eu não perder mais tempo parafraseando. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. No dia do Senhor, eu ouvi uma voz como de trombeta. Ele não diz, eu ouvi uma voz e eu sabia de quem era. Eu ouvi uma voz, era a voz que eu estava esperando ouvir há tanto tempo. Ele diz, eu estava em Patmos sofrendo pelo Evangelho e eu ouvi uma voz como de trombeta. E eu virei-me para ver quem falava comigo. Ao me virar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano. Alguém semelhante a um ser humano. Ele ainda não sabe quem é. E esse ser humano estava vestido com uma túnica longa, uma faixa de ouro na altura do peito, e sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés eram parecidos com metal brilhante e refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol em todo o seu fulgor. Quem é esse homem que eu estou olhando? Quem é esse homem cuja voz é como uma alta trombeta? Ele já tinha visto Jesus brilhando, vocês lembram? Ele olha para esse homem, ele não consegue discernir. Quem é esse? Porque eu passei 60 anos imaginando como seria o dia de ver Jesus. De novo. O amigo com quem eu caminhei. O cara com quem eu comi pão, bebi vinho. Com quem eu fiz aliança. Em quem eu depositei a minha fé.
Eu imaginava porque ele disse que ele seria glorificado. Eu imaginava porque eu sabia que o Pai o iria coroar com honra e glória. Mas eu não estava preparado para o que eu vi. Eu não estava preparado para o que ele realmente é. E como ele realmente se manifestava. E quando João viu Jesus, depois de 60 anos, ele disse: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como se eu estivesse morto. As minhas forças foram embora. Eu ouvi o amado da minha alma, mas ele já não era como eu me lembrava. A sua glória, o seu resplendor é muito maior do que o sol em todo o seu esplendor. Quando eu olhei para ele, as minhas forças se foram do meu corpo e eu caí como morto. Mas então eu senti uma mão, ele disse assim, então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Joãozinho, João, levanta, João, sou eu, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive. Eu fui morto, mas João, acredite, eu estou aqui, vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, João. Portanto, escreva as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que vão acontecer. João estava diante de Jesus glorificado, encontrando o seu melhor amigo pela primeira vez em décadas. Mas o seu melhor amigo agora revela-se a ele, não como um homem pregador profeta, mas como Deus glorioso, que ordena a morte, cala a boca, que diz para a morte, a tua hora está chegando. Mas eu quero que você ainda pense mais uma coisa maravilhosa. Apocalipse capítulo 1 vai nos dizer o seguinte, que este livro não é sobre o anticristo, não é sobre a besta, não é sobre a prostituta, não é sobre destruição, gafanhotos, nada disso. Este livro é a revelação de Jesus Cristo, que o Pai deu para mostrar as coisas que hão de vir. E ele enviou o seu anjo a João. Imagine na eternidade, o dia que houve uma conversa na sala do trono. Chegou a hora de levarmos aos homens a revelação de Jesus Cristo. A quem confiaremos? Quem poderá receber e transmitir a visão sem manipulação, sem distorção, sem desejo por grandeza, que tenha sofrido o suficiente e testado o seu amor suficiente, a ponto de passar palavra por palavra de tudo que nós dissermos para ele, porque nós confiamos aqui no céu, de que ele vai ser uma testemunha fiel. E Deus escolheu João, aquele a quem ele amava, o seu amigo, que passou décadas sem ouvir dele, que passou décadas sem experimentar sua presença, que passou décadas sem ter visões, ouvir sonhos, sem nada, a ponto de que ele nem reconheceu Jesus glorificado. Mas ele se manteve fiel ao relacionamento, à intimidade, à entrega. Jesus tinha o coração de João e ninguém podia tomá-lo dele. É por isso que João no capítulo 4 ele vai chorar quando alguém declara: o Pai está segurando os planos eternos. O Pai está segurando o título e posse da eternidade na sua mão, selado com 7
selos escritos por dentro e por fora, mas não há ninguém digno nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra de tomar o livro da mão de Deus e cumprir o seu propósito. E João chora amargamente, porque João passou mais de 60 anos trabalhando para que Jesus cumprisse o seu propósito. E se alguém disse ninguém foi achado digno, então Jesus também não foi? Mas espera aí, eu vi ele morrer, eu vi ele ressuscitar, eu vi ele subir para o céu. Se ele não foi digno de tomar o livro, então foi em vão que eu sofri. Foi em vão que eu fui queimado. Foi em vão que eu quebrei pedras. Foi em vão que eu levei chicotadas. Foi em vão que eu passei por solidão. Foi em vão que os meus amigos morreram, cortados no meio, queimados, comidos por fera, feitos como tochas humanas. Foi em vão. Ele disse que nesse momento que ele chorava amargamente, porque ninguém foi achado digno de completar a obra da salvação, a obra de Deus. Ele diz, alguém disse, João, foi achado digno. Olhe para ele, João. E diz que voltou para ele e disse, olhe, o leão da tribo de Judá, ele prevaleceu, ele ressuscitou, ele vive, ele comprou homens de toda língua, tribo, povo e nação para fazer deles um reino de sacerdotes. Aquilo que ele buscava desde a criação, um povo para si, João ele vai cumprir. E João disse que ele ouviu, o leão da tribo de Judá prevaleceu, e ele diz assim, mas quando eu me virei para ver o leão, ele disse, quando eu virei, eu vi um cordeiro, como tendo sido morto. Eu acredito que foi nesse momento que João fez as contas, 1 mais 1, de que aquele glorioso homem era realmente Jesus. Quando ele viu aquilo que ele conhecia, o homem, o cordeiro, tendo sido morto, caminhando em autoridade diante do Pai, tomando o livro da mão de Deus, abrindo os seus selos. Tudo que acontece a partir desse momento no livro de Apocalipse não é para te aterrorizar, é para te dizer, aquele que morreu e ressuscitou está cumprindo o seu plano, e o plano final dele é, eu terei aquilo pelo qual eu paguei um preço de sangue. Eu vou finalizar a obra que comecei no meio das nações, e ninguém pode me impedir. A minha pergunta no meio disso tudo que eu estou dizendo é até quanto você está disposto a viver? Em que nível você compreendeu o valor de Jesus Cristo a ponto de se entregar em suas mãos? Porque eu conheço muitos que se dizem cristãos, que o simples fato do pastor não dizer oi para ele, a sua fé já se abala a ponto dele querer deixar a igreja. Imagina um balde de óleo quente. Imagina 60 anos sem ouvir nada de Deus. Se você, como eu, tem um desejo de se tornar amigo de Deus, nós precisamos em algum momento da nossa vida chegar a uma conclusão e tomar uma decisão. Se Jesus é aquilo que Ele disse que Ele é, então a nossa vida precisa ser aquilo que Ele diz que tem que ser. Porque se nós não acreditamos que Jesus é o que Ele diz que Ele é, nós podemos continuar vivendo da maneira que nós queremos. Mas se Ele é quem Ele diz que Ele é, e Ele está fazendo o que Ele diz que Ele está fazendo, então, meus amigos, a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Morrer é lucro e viver é Cristo. Se nós somos amigos de Jesus,
se nós fomos entregues a Jesus, se nós pertencemos a Jesus, então nós precisamos parar de ser crente. Precisamos parar de cristianismo de domingo. Parar de lembrar da Bíblia, lembrar de Jesus, lembrar de oração somente quando nós estamos na igreja. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Nós precisamos compreender e nós precisamos verbalizar muitas vezes, não só deixar aqui em cima, mas nós precisamos verbalizar o fato de que os nossos dias são maus. Os dias que nós estamos vivendo são de escuridão. Mas tem uma boa notícia para vocês hoje. Todos vocês, olha aqui, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Vai piorar. Alguns aqui, que loucura é essa? Tô doido. Isso é uma boa notícia, meus amados. Porque quanto pior fica, mais próximo fica. Quanto pior fica, melhor fica para a igreja. Quanto mais escuro fica, maior será a luz que brilhará no meio da igreja. Essa é a promessa para o fim dos tempos, de que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, no momento mais escuro da humanidade. E então os amigos de Jesus serão vistos andando pela terra. Então os amigos de Jesus serão encontrados testemunhando ousadamente nas esquinas, nas escolas, nos trabalhos, sem medo de ser apedrejado, sem medo de ser cancelado, sem medo de ser prejudicado moralmente ou socialmente, porque suas vidas estão escondidas em Cristo. O que tenho eu, Jesus? Para onde eu irei, Jesus? Que valor eu tenho nos meus sonhos, nos meus planos? Eu quero mais é que você seja famoso. Eu quero mais é que você seja conhecido. Eu quero mais é que as pessoas saibam o seu valor. Oh, pedra preciosa que eu encontrei. Vendi tudo para te ter, Jesus. Eu não tenho mais nada. Esse negócio de crente que não sacrifica, crente que não vê sua vida como uma entrega, como servo de Cristo. Isso não é clube social, gente. Isso não é um lugar para a gente curtir com a galera. Isso aqui é uma reunião de homens e mulheres mortos. Como a palavra vai nos dizer, nós já estamos mortos em Cristo Jesus. A vida que nós vivemos hoje, já não vivemos para nós mesmos. A vida que nós vivemos hoje, nós vivemos por Cristo, para Cristo e através de Cristo. Vamos parar de perder tempo com besteira. Estão nos vendendo bijuteria, enquanto Jesus é a pedra preciosa.